Muito boa tarde a todos e todas. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso terceiro Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, tendo nesse momento a oportunidade e o prazer de receber o professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, certamente um dos maiores juristas do Brasil, uma pessoa que tem emprestado não apenas a sua inteligência, mas a sua dedicação ao fortalecimento da administração pública do Brasil de um modo geral e, muito especialmente, publicando importantes artigos e até um livro que é referência para todos nós sobre os tribunais de contas do Brasil. Hoje, o professor Jacoby vai nos brindar com uma palestra de extrema relevância e atualidade, que é exatamente a otimização da administração municipal em tempos de crise. Eu tenho absoluta certeza que todos nós vamos aprender muito com as explanações, com as ideias que serão aqui apresentadas pelo nosso querido professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, a quem concedo a palavra. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Boa tarde. Muito bem, boa tarde. Eu quis o destino que, por circunstâncias várias, a minha apresentação coubesse ao eminente Dr. Sebastião Elvésio, uma das figuras que marcou e que marca a história do controle no Brasil, pela sua capacidade extraordinária de estudo, a sua visão de futuro, e é a pessoa que buscou a academia e trouxe para dentro do Tribunal de Contas. E esse trabalho que fez, muito além das fronteiras, e muito além do que nós, brasileiros, poderíamos imaginar, nos fez respeitados ainda mais lá fora do nosso país. Respeitados pela qualidade do trabalho, e eu tive a oportunidade de testemunhar isso recentemente, no Tribunal de Contas da Comunidade Europeia, onde a palestra sobre o sistema implantado no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pelo apoio de todos os conselheiros, liderados então pelo conselheiro Sebastião Elvésio, foi a palestra que mereceu mais atenção no auditório, um repleto auditório de representantes de países estrangeiros, foi a que mereceu a maior atenção, pela inovação do sistema de controle. E um sistema de controle que se faz buscando informações, sem obrigar o gestor a perder tempo da atividade fim para preencher documentos e formulários e remeter ao Tribunal de Contas, trazendo não só a perda da qualidade da informação, como a realização em tempo muito distante da ocorrência dos fatos. Então, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro nessas horas, né? E quis o destino que me desse de presente, que fosse o Dr. Sebastião Elvésio que fizesse a minha apresentação aqui. E eu fico, Dr. Sebastião, muito honrado de merecer a sua atenção e a sua amizade, né? E a sua família também, a doutora Valéria, a doutora Renata, né? Cuja elegância do trato nos representam extraordinária bem além das fronteiras, pela elegância, como disse, pelo conhecimento e por representar o que nós todos temos aqui de melhor em termos de qualidade de cidadania, né? E aos meus amigos conselheiros do Tribunal de Contas, aqui estão vários, né? E eu me sinto muito honrado em ter o privilégio de, por questões várias, estar aqui apresentando algumas ideias sobre o tema que é a gestão pública em tempos de crise. Acho importante nós situarmos os valores que temos o tempo todo, quando todos estão encontrando motivos para comentar más notícias, né? Então, a gente devotar atenção para o que nós temos de muito bom aqui no nosso país. E para falar nesse assunto, sem perder tempo,
nós vamos começar tratando políticas públicas municipais em tempo de crise, novas soluções, e o nosso... Isso. Ele normalmente aqui passa, né, Gilberto? Isso, passou. Então, eu queria começar fazendo a revisão, assim, registrar os meus agradecimentos também ao conselheiro Ivens, que aqui preside também, que está conosco aqui nesse trabalho. Muito bem. Nós vamos tratar um pouco sobre a questão de políticas públicas, e eu gostaria de trazer uma visão um pouquinho diferente deste assunto. É que quando nós falamos em políticas públicas, nós pensamos em gestão pública. E nós, professores de direito administrativo, professores de direito público, temos uma preocupação muito grande. É necessário que nesse país, que hoje tem mais de 5 milhões de normas, é necessário que nós tenhamos uma consciência diferente e reconheçamos o papel de sermos instrumentos para a efetividade de uma gestão pública. Ao invés de, muitas vezes, sermos tomados da vaidade de querermos dirigir a gestão pública brasileira. É o que muitas vezes nós percebemos nos operadores do direito, em vários cargos que ocupam, né? Juízes, Ministério Público, advogados, muitas vezes são tomados da ideia de que, como gestão pública são políticas públicas, e como as políticas públicas no Brasil são definidas em lei, ocorre um processo inverso para os operadores do direito. Eles acabam compreendendo as leis a seu modo, tentando aplicá-las, às vezes com a força da coisa julgada, e impondo ao gestor a política pública. Compre tal medicamento, não faça tal obra, faça primeiro essa outra obra. Então, até a questão do valor do mérito administrativo, ele encontra novos paradeiros, novas balizas no momento atual. Por isso, é importante trazermos uma reflexão sobre o assunto, trazendo, em primeiro lugar, um conceito, tal como se faz na academia, para que a gente tenha uma uniformidade de doutrina na compreensão de um assunto. E aí está, políticas públicas são conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidos pelo Estado, diretamente e indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito da cidadania, de forma difusa ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou político. Eu peguei aqui, em homenagem ao Estado do Paraná, esse conceito aqui do próprio Paraná. Então, veja, nós temos aqui um conceito sobre políticas públicas. Políticas públicas é, portanto, uma tarefa multidisciplinar. Envolve economia, estatística, informática, direito, administração. Política pública é multidisciplinar, porque é a atuação do Estado em benefício da população. Mas nós, no direito, temos uma outra compreensão sobre esse mesmo tratamento, esse mesmo conceito. Entendemos que o direito, e aí é importante, deve ser um instrumento para a realização de políticas públicas. Só que, nesse ponto, em termos de filosofia do direito, nós encontramos esse problema, que é, a partir da conformação do direito, e aí está, né, a partir da conformação do direito, nós verificarmos como o direito pode ser instrumento, ao invés de pretendermos aceitar a ideia de que é o operador de direito que dita a política pública. Aí nós temos esse estudo feito por uma das grandes estudiosas de controle no mundo, que é a Sylvie Trozzi, e ela assinala para nós a seguinte ideia, que é um círculo vicioso a ser quebrado. Aceitar, na questão de objetivos, que o funcionário faça avaliações e assuma riscos. Prever os riscos, motivar os funcionários a prestar contas em termos quantitativos e qualitativos, sem medo de serem censurados. E aí ela acrescenta, se seu procedimento, no caso, tiver sido razoável. Então, veja, a Sylvie Trozzi propõe essa mudança, e ela diz o seguinte, o controle deve existir, nós devemos ter o direito de exigir contas, prestação de contas, mas não é mais a conta contábil, é a conta que o Instituto Rui Barbosa lutou com o Tribunal de Contas do Estado,
de São Paulo, e Tribunal de Contas de Minas Gerais e outros, para criar, por exemplo, medidores, marcadores de eficiência, o índice de efetividade da gestão municipal. Então, nós exigimos essa prestação de contas. E ela fala, tem que exigir prestação de contas, mas nós temos que dar liberdade ao gestor de atuar sem medo de ser censurado, se seu procedimento, no caso, tiver sido razoável. Para que essa mudança possa ocorrer, assinada Trosa, a obrigação de prestar contas do resultado, é uma nova compreensão, deve ser enfaticamente reforçada, a não ser que se lance mão da entropia ou da corrupção no serviço público. Para destacar na lista de Trosa, a obrigação de prestar contas é para o serviço público uma espécie de substituto de mercado, além de ser um corolário natural no sistema democrático que os agentes prestam contas. O que ela propõe? Prestar contas no serviço público é o mesmo que a lei de mercado. Na lei de mercado sobrevive o melhor, o que presta o serviço melhor, mais barato. Como nós não temos isso, então ela fala, a prestação de contas é no serviço público, o que substitui a lei de mercado. Veja o pensamento avançado. Aliás, por falar em veja, não sei se vocês perceberam, no canto inferior esquerdo desse slide, bem na parte inferior, uma propaganda subliminar de um dos livros que trata desse assunto. Mas ela é subliminar, né? Muito bem, voltando aqui. Instrumento jurídico. Como nós vamos consagrar as políticas públicas? Elas deveriam permear, e para nossa felicidade permeiam, sim. Mal escrita, mas permeiam. Uma lei, o plano plurianual. Então, veja que eu vou, de propósito, tratar o tema gestão pública no âmbito do direito. Mas não no âmbito do direito em que eu vou assumir o processo decisório. No âmbito do direito. E aí vou, por uma lei, PPA, diretrizes que regem as políticas públicas do Estado brasileiro devem estar no plano plurianual, principal instrumento de planejamento. Quantos juízes leem PPA? Quantas faculdades falam sobre isso? Então, como é que um juiz pode depois decidir no lugar do gestor? Mesmo lendo, mesmo compreendendo, não pode fazer isso. E aí está a Lei 13.249 de 2016, que instituiu o PPA no Brasil, de 2016 a 2019. Artigo 3º, eu destaco aqui, são prioridades da administração pública federal para o período 2016-2019. As metas inscritas no Plano Nacional de Educação. Lembram? A ex-presidente sinalizava para nós o slogan dela, Pátria que Educa. Por quê? Porque está, inclusive, no plano plurianual. Nós não conseguimos ter efetividade em vários segmentos desse tema, mas está lá o discurso do presidente, tem que ser coerente com o plano plurianual. Eu faço questão de ser asséptico sobre o aspecto político, né? Então, tem slides que estão falando da presidenta Dilma, do presidente Temer, faço questão de tentar um equilíbrio forçado de algumas virtudes e defeitos. A norma ainda segue explicando os mecanismos que serão utilizados na consolidação de políticas públicas. Artigo 11. A gestão do PPA consiste na articulação de meios necessários para viabilizar o alcance dos objetivos e das metas, sobretudo, a garantia de acesso às políticas públicas. Inciso 1. Do mecanismo de implementação e integração de políticas públicas. Então, estou falando em políticas públicas, eu tenho que, no direito, buscar aonde elas estão estabelecidas, aonde elas estão definidas. Alguns desafios jurídicos, e vou tratar deles agora na nossa exposição. Primeiro deles, instrumentos que garantam a realização de políticas públicas em tempo de crise política e fiscal. Quais são esses instrumentos? Tratar a receita adequadamente, auditar a receita e recuperar créditos e receita, melhorar a qualidade do gasto público e incentivar a participação do setor privado. Um dos mecanismos que existe, e uma das principais funções do direito, é a paz social. Por isso, quando o povo vai ao parlamento e reclama uma nova lei, o parlamentar está sensível à colocação dessa lei no mercado. E, muitas vezes, essa sensibilidade se coloca com violação da Constituição. É um caso clássico de regularização de áreas. Como é que eu vou aumentar a receita? Como é que eu vou aumentar a receita? Olha só,
É impressionante no nosso país como os espaços públicos urbanos estão desorganizados. O dono da banca de revista, o ponto de táxi, o vendedor, o fruteiro, como se bagunça. Se coloca camelô na porta da loja. Né? Um paga imposto, outro não paga imposto. Um tem direito ao solo, o outro não tem direito ao solo. E isso é uma política pública que gera receita. E 3 leis no Brasil trataram desse tema. O Estatuto da Cidade, que ninguém ouviu mais falar. A lei de regularização, que vem agora, lei de regularização fundiária, maravilhosa. E a lei de licitações. E a lei de licitações não regularizou nada, porque ignoraram o artigo 118, e saiu um batalhão de gente dizendo que qualquer coisa que viesse para regularizar sem licitação era inconstitucional. Mas regularização você não pode fazer pensando em ter a proposta mais vantajosa para o erário. Se eu tenho um terreno que pode ser instalado uma creche numa área pobre da cidade, se eu colocar em licitação pelo maior valor, eu vou fugir à finalidade social do Estado. E esses mecanismos existem e são permeáveis à lei de licitações. Mas nós fechamos os olhos a essa sensibilidade que o legislador teve. Nós temos hoje a oportunidade de editar leis regularizando o solo urbano municipal. E com facilidade, dando direito de preferência ao atual ocupante. E o direito de preferência pode ser antes da fase de lances, pelo preço de avaliação, ou após a fase de lances. Se o direito de preferência for após a fase de lances, ele se presta à especulação imobiliária. Se ele for antes da fase de lances, pelo preço de avaliação, ele serve à regularização fundiária. Então, veja, são mecanismos. Aqui nós temos uma minuta de projeto que eu chamo de 4P, que está no final do roteiro. Esse roteiro vai ser disponibilizado em e-mail eletrônico, como todo o material do evento. Né? Tratar a receita adequadamente. Aqui eu só puxei um link, né, de uma notícia lá do estado do Mato Grosso, em homenagem até aos conselheiros que estão aqui presentes de lá e aos servidores, né, que professores e empresários elogiam proposta de reformulação tributária, está aí nesse link, né, em que o governo do estado tem que melhorar, não é a arrecadação só, é o respeito ao cidadão. Eu não sei se vocês já passaram, mas eu já passei mais de uma vez, eu querer pagar tributo e ter dificuldade. O órgão não está aberto, não funciona hoje, acabaram as senhas, não tem sala para sentar, já atendi todos que eu tinha que atender hoje, só atendo 20 contribuintes por dia. O cidadão querendo pagar tributos e ter dificuldade. Quando eu comecei a trabalhar no Tribunal de Contas, eu encontrei um sujeito querendo pagar uma multa e ninguém sabia como. É verdade que o Tribunal de Contas aplicava pouca multa na época, né? Hoje é todo dia um montão, mas naquela época, aplicando multa, o sujeito querendo pagar. Onde é que eu pago? Eu estou com dinheiro. Não, o banco já fechou, só pode ser via bancária. Né? E a gente acaba dificultando para ter receita. Como é que pode? Né? Só para a gente pensar. Então, aí tem esse acesso elogiando. A outra questão é auditar a receita. E aqui, eu fico preocupado em ver estados e municípios com o pires na mão do governo federal, porque nós temos uma disfunção tributária, o governo arrecada muito de alguns setores, para tentar, na teoria, cumprir a Constituição, que é reduzir as desigualdades regionais. Mas olha que interessante, o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria, que é essa que eu falo aqui no Acordo 2464 de 2016, em que o Tribunal de Contas da União verificou algo que a FGV estima em 19 bilhões de reais devido a estados e municípios pela União. O que aconteceu? Quando um tributo é recolhido, ele passa a entregar o FPM e o FPE, Fundo de Participação dos Municípios, Fundo de Participação dos Estados. O que o TCU verificou? Que todo o imposto pago na Justiça, cobrado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, era preenchido uma GRU com um código único. Então, não se sabe se aquilo é tributo, se é indenização, o que é. E ficou tudo no governo federal. Não é pedalada fiscal, não. Nessa auditoria foi verificado isso. Estima-se em 19 bilhões de reais devido a estados e municípios. Não era melhor a gente usar esse dinheiro para fazer o ajuste fino da responsabilidade fiscal?
Não, aí o governo ajuda, faz um pacotão ajudando, aí os estados ficam cobrando, e aí tem um acórdão para melhorar a receita. E veja que isso passa pelo Tribunal de Contas. Veja a relevância da instituição. Passa pelo Tribunal de Contas. Não é Ministério Público, não é Judiciário, é Tribunal de Contas mesmo. Aqui, recuperar créditos previdenciários e tributários. A legislação é confusa, complicada, e houve vários erros em arrecadação, porque o pessoal que trabalha com isso acaba não sendo qualificado. O pessoal que gera a folha de pagamento, isso acaba não sendo qualificado, e a legislação é complexa. Então, a FGV faz esse trabalho, e aqui, só a título de exemplo, eu peguei notícias ao correr da pena, 143 milhões, só num estado foi recuperado pela FGV. Ainda melhorar a qualidade do gasto público. Vou falar um pouquinho sobre o Bolsa Família. Você escolheu uma política pública, Bolsa Família, para trazer uma reflexão para os senhores. Claro que muitos de nós poderíamos condenar a forma como foi concedido, que não foram colocadas metas para a pessoa entrar e sair, mas vamos deixar essa discussão de lado. Vamos atuar só em cima da legitimidade passiva, do recolhimento, do recebimento desse valor. Olha só, não se audita, não se audita. Tem pagamento do defeso que não é auditado. Olha só, nessa auditoria feita pelo próprio governo, pelo próprio executivo. Em 2017, cruzamento de diferentes bancos de dados. Veja, quando eu falei aqui do suricato, é isso, né? As informações estão disponíveis em outros bancos de dados, e a gente não faz o cruzamento. É perigoso a gente ir lá e pedir uma declaração de cada um. Você recebe, você tem receita de quanto? Ao invés de cruzar bancos de dados. Olha, só o cruzamento de bancos de dados ensejou o cancelamento de 469 mil benefícios. Quase 500 mil de benefícios fraudulentos foi verificado em 2017. Bloqueio de 654 mil, mais de 500 mil bloqueados, o que representa 8% do total de 13 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família. Mas em 2014, o governo anterior também tinha feito, e lá cancelou 1.290.000 benefícios. Aí aquela história, vamos processar criminalmente quem recebeu? O que o promotor vai falar? Não vale a pena. É crime de menor potencial lesivo. E é verdade, e o mau exemplo fica. E a gente não consegue criar um cadastro, assim, esse sujeito não pode receber mais nenhum benefício do Estado. E isso precisa ter lei. Eu não vou colocar esse sujeito na cadeia, mas eu vou dizer, não pode receber mais nenhum benefício do Estado, porque atuou fraudulentamente. Estou dando exemplo de 2 governos distintos. Né? Com isso, né, foi possível conceder um aumento médio de 12,5% do benefício de Bolsa Família. Olha, se eu retiro a fraude, olha o quanto eu aumento numa política pública, ainda que a gente tenha o direito de discutir se ela é válida ou não, da forma como foi estabelecida, ok? A gente está falando de efetividade de uma política pública. E veja, cruzar bancos de dados deveria ser uma missão permanente do Tribunal de Contas. Hoje, a Receita Federal entrega o sigilo fiscal diante de um simples pedido de que a pessoa está respondendo um processo administrativo sem ordem judicial. Tem lei colocando isso. E nós não usamos o ferramental que temos. Educação, livro didático ou internet, é uma opção que o Brasil tem. E aí, eu trouxe aqui alguns dados, né? O governo federal anunciou aumento de 7% do dinheiro gasto com livro didático, e esse é o quadro que eu queria lhes mostrar. Olha só, em 2016, continuando a política, veja, a gente não está pensando no presidente Temer, na presidente Dilma, no presidente Fernando Henrique Cardoso, continuando a política, olha o dado que nós temos. Quanto se gastou o livro didático? 1 bilhão, 255 milhões. Embaixo, 180 milhões na compra de tablet. É o livro que vai para a escola, a outra é a oportunidade de colocar o nosso aluno no mundo. E de quebra, a gente podia colocar algumas ferramentas no tablet que fossem indicativas de sites a serem mais pesquisados e tirar o Brasil do vergonhoso primeiro lugar do ranking de acesso à pornografia pela internet. Então, perceba,
são políticas públicas que não sofrem o processo crítico da efetividade. E isso é lei, isso é controle, isso é sociedade, isso é transparente, e não é a figurinha que a gente está se acostumando a usar, achando que resolve o problema, de pregar o sujeito lá, pregá-lo numa cruz e deixar em praça pública, com todos os jornalistas falando mal. Isso vai dar algum resultado? Ou o que vai dar resultado é essa melhoria em termos de controle de políticas públicas com maior efetividade? Só para uma reflexão. Iniciativas de sucesso. Como o nosso trabalho é dentro da Positivo, eu estou relatando 2 casos que envolvem a Positivo. Né? Não ganhei nada para isso. Deveria até cobrar um cachê adicional, né, alguma coisa. Mas olha só, 2 casos que eu selecionei aqui, que estão na internet, não fui eu, não fui pedindo alguma coisa positiva, mas olha só. Primeiro, a iniciativa da Secretaria de Educação representa o maior investimento per capita em tecnologia educacional do ensino público no Brasil. Olha lá, 19.500 alunos beneficiados, 63 escolas, 5.290 horas de formação, 258 horas de processos de tecnologias utilizados lá, notebooks, 7.000 notebooks, 1,6 mil tablets. Né? Qual foi o resultado desse processo? Aqui está. A alteração em um ponto no IDEB. Mas tem um outro caso mais antigo, bem mais antigo, ocorrido no Brasil, que envolve o município de José de Freitas do Piauí, que é um município que tinha o menor IDH do Brasil. E aí, observe o que aconteceu com o emprego de tecnologia no curto espaço de 3 anos. Sai de 2,8 para 4 no ranking estadual. E essas escolas estaduais saem de 3,5 para 4,7. É uma oportunidade do serviço público resgatar sua verdadeira função. Relatório da avaliação final, olha aqui, essas colunas em azul, que estão bem destacadas, são comparadas ao vermelho, que é anterior ao processo de implantação. A maior evolução foi em língua portuguesa e ganho matemático. Isso significa levar o nosso cidadão a um outro patamar de conhecimento, a uma oportunidade, independentemente de cotas. Eu estou trabalhando com a comunidade menos favorecida da população, dando a ela um ensino público de qualidade, com ferramental de qualidade. Isso é o verdadeiro resgate da cidadania. Feito por onde? Pelo serviço público, pelo direito público, pelo direito administrativo. Melhorar a qualidade do gasto público, aqui é a habitação. Né? Eu sugiro a leitura dessa matéria que compara a política pública habitacional no Brasil. Índice de efetividade da gestão municipal, que será uma palestra que será feita a seguir, e que representa hoje a oportunidade de um gestor municipal avaliar como está a gestão do seu município, em dados transparentes, públicos, absolutamente confiáveis, porque passaram pelo crivo dos tribunais de contas. E os senhores vão conhecer um pouquinho mais, eu não vou esvaziar a próxima palestra, até pelo brilho que será apresentado. Né? Incentivar a participação do setor privado. Nós vimos que políticas públicas são ações, programas do governo, que podem ser feitas pelo governo ou pela iniciativa privada. Essas políticas públicas podem ter a função indicativa ou reguladora do governo. E aí nós temos alguns ferramentais que não utilizamos. Por exemplo, o primeiro deles, né, eu destacaria agora pela sua modernidade, é o Programa de Parceria de Investimentos, que passou a não ter o que nós desejávamos em termos de repercussão jurídica, pela instabilidade em que se colocou e que foi colocado o governo. Então, a necessidade de alavancar investimentos ficou comprometida por uma questão política no nosso país. E isso, apesar de ser um fato,
é importante trazer uma reflexão. Se nós analisarmos que nós estamos construindo, no momento de crise, o ferramental necessário para a alavancagem do desenvolvimento, nós também vamos chegar a uma outra conclusão. O dinheiro continua no Brasil. É só o medo do investimento que nos faz retardar o salto que nós estamos dispostos, como todos os cidadãos, a dar. Porque o dinheiro está no nosso país. Ele está aqui preservado. E aí chamaria atenção para um órgão federal que vai ter uma importância muito importante, vai ter uma importância relevante, que é a Secretaria de Articulação de Políticas Públicas. Só que, de novo, o modelo está saindo do governo federal. Como saiu do RDC. O RDC, quem decidia se a obra entrava ou não no regime diferenciado de contratação, era uma caneta. Se estava colocado no plano do governo, por decreto, ele colocava ou tirava. Então, concentrou o poder para aplicação da legislação no governo federal. Aí está o PPI. O PPI é regido por esse decreto e ele tem a finalidade de melhorar a infraestrutura estratégica nacional. Ao lado dele, né, aqui só para exemplificar, estão colocados, por medida provisória, vários contratos de concessão foram colocados no PPI. Né? E o decreto qualifica alguns empreendimentos, está aí, rodovias, né, principalmente rodovias a nível do Brasil, né, as BRs e estradas estaduais, aeroportos também. Né? PPP, parceria público-privada, em sentido amplo, são diferentes formas contratuais de agregação da experiência do setor privado na execução dos serviços públicos. E, em sentido estrito, concessões específicas de serviço público regulado pela Lei 11, ali tem um errinho, 11.079 de 2004. Né? Bom, por que PPP não se desenvolveu tudo? Porque o recurso da PPP foi limitado a obras de valor, não podia ser aplicado de obras inferior a 20 milhões de reais, nem em prestação de serviço inferior a 5 anos, e que tivesse como finalidade específica apenas mão de obra. Não se pode utilizar PPP. Abaixo de 20 milhões, serviços com menos de 5 anos, e quando só for fornecimento de mão de obra. Aonde é que pega a PPP? Todo mundo quer fazer PPP, mas tem um problema, garantias. Para isso, o município, o Estado, tem que criar uma empresa ou um fundo, por lei, para dar garantias, que pode ser, inclusive, recebíveis de companhia de água, de esgoto, companhia elétrica, do setor elétrico, desde que exista uma empresa que possa dar garantias efetivas. Porque hoje nós assistimos de forma degradante, inclusive no Distrito Federal, o fato de que o centro administrativo foi construído, foi dada garantias, mas chegou um novo governo que disse que não queria usar aquele centro administrativo. Não há uma política de Estado, mas uma política do governante. E isso atrapalha todo o investimento. Por isso é necessário que o Estado possa dar garantias de pagamento. Né? É o princípio da segurança jurídica, de novo. Então, eu tenho política pública, quero dizer uma política pública, mas sem que o direito seja um instrumento adequado, a própria política pública fica comprometida. Aí tem outras formas que nós sugerimos, né, para a contratação de garantias, né, inclusive do setor privado. E aqui, algumas ideias a nível urbano, de cidade. Uma delas, né, algumas iniciativas de sucesso, Campinas, a substituição de táxi. Né? Aqui, o município, por norma, decidiu a substituição do carro movido a combustível por elétrico. O pagamento seria feito pela diferença do que gastariam com combustíveis por elétrico, depois de certo tempo, e compra por preço simbólico, carregamento em 2 horas em tomada, e financiamento pelo próprio fabricante que se instalou no Brasil, em Campinas. Ou seja, quanto é que o motorista de táxi iria pagar? O que ele gasta por mês de combustível. Parece uma equação muito justa, né? Até porque o veículo que é elétrico, ele tem muito menos manutenção. Mas aí, a gente também tem outros exemplos no Brasil, de Belo Horizonte, Porto Alegre, Canoas, no Rio Grande do Sul, né? Tentativa de instituir um ônibus elétrico. E aqui, o município de São Paulo,
que definiu uma troca de 10% a partir de 2009, né, da substituição de combustível renovável não fóssil por todo o sistema de transporte. Olha só, então São Paulo está colocando que vai substituir o combustível fóssil. Fez isso a partir de um estudo de um médico, que, através desse estudo, ele fez uma revelação extraordinária sobre vidas humanas. E eu fiquei chocado quando eu vi esse estudo, e ele apresenta a fundamentação técnica, ele disponibiliza a base de dados dele para a verificação. Olha o que ele colocou: nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, as concentrações de MP estão aqui conceituadas gramas por metro cúbico. Considerando a projeção da população e a mesma concentração de poluentes para os próximos 11 anos, observam-se os seguintes resultados. E aí ele vai apresentar o resultado, vai apresentar no próximo slide. E ele coloca o seguinte: se no combustível for adicionado mais 5% de biodiesel, a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana do Rio de Janeiro seriam contabilizadas 108 mil mortes e 240 mil internações na rede pública, o que representa o gasto de 18 bilhões e 549 milhões, respectivamente. Esse médico tenta nos convencer que, se nós não queremos dar atenção às vidas humanas, porque acho que vamos gastar dinheiro, ele mostra que dá atenção às regras de sustentabilidade, nós estamos poupando vidas humanas. E ele junta estatística. E aí ele faz uma comparação. Olha só o significado de pessoas que morrerão a menos com 5% a mais de biodiesel, considerando as atuais projeções. E aí ele coloca lá, olha, 13 mil mortes evitadas. É alarmante, 28 mil internações evitadas. Políticas públicas. Está lá, olha lá. Não foi uma lei de São Paulo, ela fala só em biodiesel. Imagine se a gente trocar isso por veículo elétrico. Muito bem. Lavanderia hospitalar. Eu chamei a atenção aqui porque esse modelo foi combatido em algumas oportunidades, porque nós tentamos aplicar a lei de licitações de modo errado, e acabamos obrigando o parcelamento tão grande da licitação, que para uma subestação de energia elétrica, existem cerca de 6 mil contratos. 6 mil contratos. Ao invés de ter um contrato de empreitada. No serviço público, a gente tem a empresa do ar-condicionado, a empresa do setor elétrico, a empresa do encanamento, a empresa que limpa, a empresa... Ficamos cheios. Por que a gente não pode pensar em integrar isso? E essa ideia da lavanderia hospitalar é porque é fornecido enxoval, lavado enxoval, colocado na cama, vestido médico, despido médico de toda a indumentária necessária. Então, isso passou a trazer no Hospital de Urgências de Goiânia um novo cenário, que ele passou depois a ser gerido por uma OS, uma organização social, com um novo patamar de eficiência, gastando menos do que se gastava quando era da administração direta. Aí está o detalhamento disso. As regras: se cobra menos na lavagem do que recomenda o Ministério da Saúde, mas com o enxoval próprio. No Distrito Federal se troca 7 vezes por ano o enxoval. 7 vezes por ano. Edifícios públicos sem custos de investimento. E aí, de novo, nós vamos pensar numa ideia simples, né? O serviço público pode fazer o que os bancos estão fazendo. Ao invés de mandar realizar obras com preços faraônicos, garantir ao particular que, se ele edificar uma obra, ele terá o aluguel garantido por 20, 30 anos. É a locação sob medida, o build to suit, que levará a administração a uma nova configuração. Aí está, já é utilizada por vários, mas o que eu trago de interessante é que tem até a decisão do Tribunal de Contas da União, que, respondendo consulta, reafirma essa possibilidade. No mesmo sentido, o Tribunal de Contas do Mato Grosso e o Tribunal de Contas do Espírito Santo têm decisão em caráter normativo, definindo a possibilidade do gestor público fazer a opção, ao invés de construir uma nova obra, ele fazer uma licitação
para que alguém construa o empreendimento, a delegacia, o hospital ou a escola, garantindo a despesa, a receita do aluguel por 20 ou 30 anos, o tempo necessário à amortização. Com isso, deixa de se preocupar com o projeto básico, passa a se preocupar com o recebimento da obra dentro do padrão de qualidade exigido. Eu sugiro até um pouquinho mais nesse modelo, que a gente transfira ao particular não só a construção do prédio que se deseja, mas a construção, manutenção e operação. Porque o que consome muito dinheiro é a manutenção de um prédio público depois de um certo tempo, né? E isso dá um novo cenário para a administração. Aqui está a decisão do Tribunal de Contas da União, e aqui é a decisão do Tribunal de Contas da União, com detalhe. Eu queria fazer uma homenagem a quem trabalha nos municípios, a um jovem escritor do interior da Bahia, né, Isaac Newton, né, que editou um livro maravilhoso, né, um manual de direito municipal brasileiro. Né, não tem editora, tem que comprar dele mesmo, tem que procurar na internet. A segunda edição, que vai ser pela editora Fórum, do meu amigo Luiz Cláudio, mas é um trabalho muito interessante da forma como ele procura não só mostrar a realidade municipal, mas valorizar os órgãos de controle. Né? A gente pode ter queixas dos vários segmentos sociais, a gente pode querer mudar todos eles, mas a gente tem sempre que pensar no processo efetivo e construtivo, porque, afinal de contas, nós acreditamos não só que Deus é brasileiro, como nós acreditamos que nós vamos legar esse país aos nossos filhos e aos nossos netos. Né? Aqui, se os senhores quiserem fotografar, é a forma de entrar em contato conosco. Se quiserem receber essa palestra ou qualquer pergunta sobre essa palestra, os senhores podem se dirigir aos elementos que aqui estão de informação que são necessários. Ao encerrar a minha participação aqui, rigorosamente dentro do nosso horário, eu desejo mais uma vez render as minhas homenagens sinceras, né, ao Dr. Sebastião, ao jovem conselheiro Dr. Ivens, que provém da carreira dos auditores dos tribunais de contas e que, a exemplo de todos os conselheiros oriundos dos setores do concurso ou sem concurso, têm feito o melhor que podem para a melhoria do nosso país e para controle efetivo das políticas públicas brasileiras. Muito obrigado. Nossos cumprimentos ao professor Jacobi pela brilhante palestra. Eu acho que a forma precisa com que ele, em termos cronométricos, termina a sua palestra exatamente às 15 horas, já denota justamente a precisão dos conceitos e o cuidado com que ele trata todas as matérias com relação às quais ele fica encarregado. Eu acredito que todos aqui, sem exceção, talvez, nessa plateia, já lemos os livros dele, já aprendemos. E sobre o que ouvimos aqui, me parece que o ênfase que o professor procurou dar no enfoque das políticas públicas, me parece que é exatamente essa a preocupação que os tribunais de contas devem ter. Falo até aqui no nosso Tribunal de Contas do Estado, em que, até há pouco, conversávamos informalmente, que o tribunal está tentando abandonar essa ideia de trabalhar predominantemente em cima de processos, mas sim em cima de informações, e o tratamento dessas informações ele é eficiente quando ele se destina à análise de uma política pública. E me parece que esse acompanhamento que o professor Jacobi propõe, com relação à eficiência dessas políticas públicas, né? Não de uma forma segmentária, de uma forma fracionada, mas sim vendo a administração, ao executar essa política como um todo, me parece que esse é exatamente o enfoque que nós temos que dar, porque quando analisamos uma política pública, evidentemente que o enfoque sempre vai se dar no resultado, na eficiência, e não em aspectos exclusivos ou predominantes de legalidade, de conformidade. Me parece que toda a evolução, professor Jacobi, que pela qual estão passando os tribunais de contas, e
eu acho que até em corroboração é o nosso próximo painel, que trataremos dos índices da eficiência da gestão municipal, vão nesse sentido, né? Então, meus cumprimentos, professor Jacobi, pela brilhante palestra. Me parece que ela traz um conteúdo bastante abrangente daquilo que eu, pelo menos pessoalmente, tenho buscado, né, a matriz pela qual a gente tem buscado traçar no Tribunal de Contas aqui do Paraná, e eu tenho certeza não deve isso ser muito diferente nos outros estados da federação. Então, novamente, cumprimento o professor, agradeço pela presença, e até pela minha honra de poder ter participado desse painel. Encerramos, então, esse módulo, e já em seguida, doutor Sebastião, já começaremos com a análise dos índices de eficiência da gestão municipal. Muito obrigado. Eu queria, então, ter o prazer de entregar ao professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes o diploma e uma lembrança do Instituto Rui Barbosa pela sua participação. E também ao professor Ivens Linhares, nosso conselheiro aqui do Tribunal de Contas do Paraná, pela moderação nesse painel, o seu diploma e uma pequena lembrança do Instituto Rui Barbosa. Eu agora vou abrir aqui uma exceção muito rápida. Nós temos nesse congresso 3 produtos. Um será lançado amanhã, que é talvez a construção mais elaborada, mais difícil da missão que tínhamos à frente do Instituto Rui Barbosa, que é o volume 2 do nosso sonhado livro azul da auditoria aplicada ao setor público brasileiro. Nesse momento, nós temos 60 auditores de todos os tribunais do Brasil numa sala, trabalhando item por item para esse treinamento, que será feito o lançamento amanhã. Mas, se nós temos um grande inspirador desse trabalho de excelência dos tribunais de contas, e eu não disse isso no início, o professor Jacobi já foi também conselheiro no Tribunal de Contas do Distrito Federal, renunciou ao cargo para ter a sua atividade na vida privada. Então, como ele tem um voo agora e não vai poder ficar conosco até amanhã, eu vou tomar a liberdade de entregar ao professor Jacobi o primeiro exemplar dessa obra, que é um sonho de todos nós que trabalhamos na auditoria do Brasil, que são as normas brasileiras de auditorias aplicadas ao setor público. Aqui está o nível 2 da INTOSAI, os princípios fundamentais das auditorias, e fica faltando apenas para o ano que vem nós fazermos o nível 3, e aí nós teremos, que será destinada às auditorias operacionais, e aí teremos completado todo o catálogo da INTOSAI para o Brasil, para os tribunais de contas e controladores internos, o padrão internacional das normas brasileiras de auditoria. Professor Jacobi, é um prazer poder entregar. E o outro produto será agora na sessão seguinte. Nós vamos ter o prazer de convidar, vou só terminar essa sessão, já posso chamando, que será logo em sequência, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o nosso amigo conselheiro Sidney Beraldo, e o presidente do Tribunal de Contas do Paraná, nosso querido amigo Durval Amaral, para o lançamento do Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Os senhores saberão, daqui a 5 minutos, qual foi o resultado do conjunto de municípios brasileiros auditados
E esse ano, Jacobi, batemos um recorde. Não temos, o único estado que não fez esse ano foi Pernambuco. Mas os técnicos já participaram conosco no treinamento que fizemos ontem, de modo que no próximo congresso, o ano que vem, se Deus quiser, nós teremos todos os estados brasileiros auditados já no índice de efetividade da gestão municipal. Então, controle a ansiedade e daqui a 5 minutinhos nós anunciamos o resultado do índice de efetividade do Brasil, ano 2017. Está encerrada essa sessão e, de início, já chamo os nossos colegas para darmos prosseguimento à etapa seguinte.